veio, ele já chegou, mas todos os anos nós recapitulamos, passamos de novo por essa experiência em memória e também na certeza de que ele continua a agir efetivamente na vida do seu povo. E uma das afirmações mais sublimes de toda a Sagrada Escritura encontra-se em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta primeira sentença, não é? No princípio era o Verbo, ou a palavra. Antes de haver universo, Deus, ele já comunicava. A comunicação não é uma invenção humana. É uma expressão eterna da própria Trindade. Quando o Filho, o Deus Filho, o Filho eterno de Deus se fez carne, a palavra tornou-se visível e Deus pronunciou o seu amor numa linguagem que todos podem ver, ouvir e tocar. É o que também vemos na primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos iniciais. Eles tocaram a palavra da vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a dádiva do seu Filho, ele comunica a nós o amor de Deus, a expressão mais sublime. Jesus é a palavra eterna, ele é a comunicação perfeita de Deus. Em Cristo, Deus comunicou-se em toda a sua plenitude. E em Cristo, os crentes são chamados igualmente a comunicar essa plenitude e aplicar essa plenitude a todas as áreas da sua vida. Deus revelou-se em Cristo na sua plenitude e nós em Cristo devemos aplicar essa plenitude na nossa vida e comunicá-la em todas as suas dimensões. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Ele conclui a sua carta aos Colossenses com um apelo à plenitude na comunicação. Ele não se limita a falar de palavras, mas ele aponta para uma vida inteira que reflete Cristo. Perseverando em oração, ele vai destacar aqui, proclamando fielmente a palavra de Deus. Ele até pede oração para que ele, no abrir da sua boca, possa proclamar com clareza a palavra de Deus. Note que ele também fala sobre viver com sabedoria, falando com graça. Uma palavra temperada com sal. Então, o apóstolo escreve aqui para mostrar que Cristo é a plenitude de Deus. Ele escreve a sua carta, ele diz isso no capítulo 1, versículo 19. Essa plenitude, ela habita nos crentes, é o que ele vai defender no capítulo 2, versículos 9 e 10, porque nele Cristo habita a plenitude da divindade, e nós estamos em Cristo. Então, os que estão em Cristo desfrutam dessa mesma plenitude. E ao encerrar a carta, Paulo aplica essa verdade agora à esfera onde essa plenitude de Cristo, onde essa união com Cristo se torna visível, se torna evidente, indisfarçável, que é a comunicação com Deus, com a comunidade de fé e com o mundo. Então, é nesta comunicação que essa plenitude se torna visível, na prática. E nós temos aqui 3 chamadas que estruturam a mensagem de Paulo aqui. Capítulo 4, versículos 2 até o 6. A plenitude na comunicação com Deus, a plenitude na comunicação com o mundo e na comunicação no cotidiano. Por outras palavras, a plenitude de Cristo em nós é uma plenitude que ora. Quem tem essa plenitude, ora. É uma plenitude que vive. Quem tem essa plenitude, pratica. O que é realidade na sua vida espiritual se torna evidente fora. E também fala, comunica essa mensagem de Cristo para os outros. Vamos ficar aqui no primeiro ponto, então, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, a plenitude na comunicação com Deus. Oração persistente. Paulo, então, começa aqui no ponto essencial, a nossa comunicação com Deus, porque sem ela as outras não vão funcionar, não é? Então, a plenitude cristã não começa com falar ao mundo, mas com falar com Deus. E nós cantamos agora há pouco, falar com Deus. É um privilégio. E é uma realidade na vida do cristão. Esse verbo perseverai indica constância,
aplicação firme. Então, não se trata de orações ocasionais, furtivas, assim, antes do almoço, antes de deitar, aqui, numa reunião de oração. Trata-se de uma vida inteira voltada para Deus. Trata-se de perseverança e unanimidade do povo de Deus e dos crentes em Jesus em comunhão com Deus. É como está lá em 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem... Alguém pensa assim, mas como é que eu vou poder orar sem cessar se eu também tenho que trabalhar, pastor? Eu não posso só ficar em oração. Eu preciso hoje pintar o meu quarto, eu preciso de arrumar as coisas, eu não posso estar o tempo inteiro ou de joelhos, ou no sofá sentado, com uma Bíblia na mão. Eu não tenho a vida de pastor. Pastor, a sua vida é essa, mas a minha não é. Não abuses, né? Não é nada disso que Paulo está a falar quando está a dizer orai sem cessar. Porque externamente eu posso estar a fazer um monte de coisa, mas internamente eu estou em comunhão contínua com Deus. Eu não sei se acontece apenas comigo, eu penso que todos os crentes é natural isso. Estou a fazer uma coisa, ó Deus, me ajuda. Ó Deus, me capacite. Ó Deus, abençoe essa irmã. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou me lembrando de um irmão, de um outro, e a minha mente está a funcionar numa certa ligação contínua com Deus em oração. E era assim que funcionava nas missões. Paulo está caminhado aqui para ali, mas está em comunhão com Deus, e Deus está a dirigir os seus servos. Então, perseverai na oração, nessa comunicação com Deus, é uma característica de quem está em Cristo e vivendo na plenitude de Cristo. Perseverança, né? Jesus ensinou isso naquela parábola da viúva persistente de Lucas 18, logo na abertura do capítulo 18, no verso 1, onde a aplicação é muito direta. Importava orar sempre e não desfalecer. Às vezes dá vontade de parar de orar sobre aquele assunto, sobre aquela situação. E os puritanos diziam o seguinte, que a oração é a respiração do cristão. Quando ele para de orar, a alma fica sufocada espiritualmente. O coração para de funcionar. Enquanto nós cumprimos, então, tarefas externas, o coração deve permanecer em contínua comunhão com Deus. E, nesse sentido, perseverar na oração é continuar quando a alma não sente vontade. Então, às vezes, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Eu peço licença para dizer isso, mas nem sempre eu oro porque tenho vontade. É porque é necessário mesmo. Estou lendo a Bíblia, às vezes paro assim e começo a falar. Quem olha pensa que eu estou a falar comigo mesmo, não é? Porque estou fazendo alguma coisa, tem que parar e tem que falar com Deus, até aquela pausa intencional mesmo. Alguns colegas de trabalho que em aflições e angústias, às vezes, têm que pedir licença para ir à casa de banho e aproveitam essa saída para orar também, porque estão enfrentando alguma luta muito intensa e precisam pedir ajuda. Deus me socorre, eu estou a sofrer aqui agora um ataque, ou alguém está me maltratando, ou uma perseguição, e a pessoa ora. O crente tem essa comunhão com Deus. Ele tem essa linha direta com Deus. É por isso que não vale a pena mexer com crente, porque o crente tem um Deus que defende ele, que está em comunhão com ele. E note que perseverar, então, é acreditar que Deus ouve mesmo quando não responde imediatamente. Tem casos na Bíblia em que Deus respondeu imediatamente. Por exemplo, em Atos capítulo 12, a igreja reuniu-se para orar para Deus libertar Pedro. E Deus libertou, mandou um anjo lá e libertou Pedro da prisão. E Pedro chega, bate na porta onde estavam os crentes reunidos, na casa de uma irmã, Maria, a mãe de João, chamado Marcos, e Rod vai abrir a porta. Quando ela vê que é Pedro, ela toma um susto, volta e conta para a congregação, olha, Pedro está lá fora. E os irmãos estavam orando para que Deus libertasse Pedro, mas ninguém acreditou. Você está louca, mulher? Deve ser o fantasma dele, alguma coisa, não é possível. Ele está preso. Afinal, ele estava lá fora, efetivamente, porque Deus o libertou. E eles nem acreditavam, né? Eles estavam orando, parece. Alguns não acreditavam, claro que muitos sim. E Deus respondeu assim, imediatamente. Foi uma coisa tão impressionante que eles próprios ficaram incrédulos ali diante da velocidade da resposta na oração. Mas às vezes nós oramos muitos anos. Às vezes, como Abraão, que ficou aguardando o cumprimento da promessa por 25 anos. Israel no deserto por 40 anos. Então,
continuar orando mesmo quando não temos uma resposta imediata. Vigilância também é importante, porque a oração sem vigilância é ritual. É apenas um ritual. A vigilância sem oração é desgaste emocional. Então nós temos dois perigos. Sermos ritualistas e não vigiamos. Ou sermos pessoas que vigiam muito, mas não oram. Pessoas que não vigiam muito, pessoas que vigiam muito, mas não oram, são insuportáveis. Está sempre em alerta, está sempre ali e tal, mas não ora. Então aquilo parte para uma carnalidade e um desgaste emocional. Eu já estou prostrado, eu não aguento mais. Claro, está vigiando muito, mas orando pouco. E Jesus disse no Getsemane, vigiai e orai. Portanto, Mateus 26:41, vigiai e orai. Eles oraram pouco, eles vigiaram pouco e caíram. Então é vigiar e orar. Vigiar é observar tentações que se aproximam de nós, oportunidades que surgem. Às vezes, Deus coloca uma alma aflita ali, na sua frente. E o irmão carrega essa mensagem. A igreja é portadora dessa mensagem da Boa Nova. E o irmão, como não está vigiando, não está vendo a oportunidade de Deus na vida daquela pessoa, não fala nada. Não prega. Então Deus nos dá oportunidades, Ele alerta-nos sobre os perigos que se levantam, momentos em que Deus, remindo o tempo, né, sendo atento e pregando o Evangelho, e também movimentos do coração que se afastam, quando a nossa mente começa a sair das coisas de Deus. Quem está vigiando, espera aí que eu não estou mais no alinhamento de Jesus, eu estou seguindo aqui o meu coração, ou estou seguindo aqui um comportamento que não é próprio para um crente em Jesus. Então, vigiar é nesse sentido, vigiar não os outros, né, irmãos? É muito fácil também. Eu vigio todo mundo. Eu vigio, pastor, olha, estou sabendo da última, está sabendo? Não estou sabendo. Já sabia, aquele irmão e tal, aquela irmã. Então, ele é um detetive de Jesus, ele é um indivíduo que sabe de tudo, a notícia da última hora ele conhece, mas ele não vigia a própria alma. E temos que guardar o nosso coração, ele é enganoso. Eu sou um crente em Jesus, mas se eu não vigio, eu posso, como Pedro, emprestar minha boca para o inimigo e falar o que eu não devia, e pensar e deixar a minha mente correr solta, fabricando coisas que não agradam a Deus. Mente vazia, como dizia, é a oficina do diabo, no sentido em que se a minha mente não é cheia da palavra de Deus, se eu não estou renovando o meu entendimento, se eu não estou a vigiar, fatalmente eu irei pecar contra Deus. Então é orar e vigiar ao mesmo tempo. E ação de graças. Meus irmãos, é muito importante isso, porque a gratidão, ela dá perfume à oração. A gratidão, ela torna tudo bonito. Quando nós estamos a orar e um irmão se levanta e começa só a pedir e depois a reclamar, este mundo tão terrível, tanta maldade, e não sei o quê, começa a falar de tudo que está à minha volta, e a irmã está doente, Senhor, ajuda a irmã, e suplica, e pede, e fala, e clama, e isso, mas não tem gratidão, não, Deus não fez nada para aquela alma ainda, ela não comeu hoje, ela não dormiu essa noite, ela não tinha um cobertor nesse frio da noite, ela não tinha nada, ela não tinha ninguém para socorrer, nada, zero, ela não se recordou de nada que Deus fez, só do que ela acha que precisa agora, e aí pede. Então, a ação de graças é aquele elemento na oração que é um perfume, literalmente, um bom aroma, que embeleza a nossa oração. Toda a carta aos Colossenses, ela está repleta, né? Toda a carta ela está cheia de agradecimento a Deus. O capítulo 1, versículo 3, o 1, versículo 12, o 2, versículo 7, são versículos que estão a destacar a gratidão de Paulo. A gratidão é o antídoto contra o desânimo. É importantíssimo. É amparo da alma em tempos de espera. Estamos a esperar uma resposta de Deus, e Deus, então, me dá gratidão. Eu já tenho tanto, eu entendo, eu estou feliz, estou satisfeito, Senhor, eu sou grato a Ti. Eu não tenho ainda isso, eu estou à espera, mas eu já tenho isso, então, o Senhor tem me sustentado, até aqui me ajudou o Senhor. E nós lembramos também aquilo que vemos no Velho Testamento, né? Aqueles memoriais como Josué capítulo 4. Nós vemos no Velho Testamento
em Josué capítulo 4, que Deus mandou Josué levantar no Jordão um memorial de pedras, para que Israel nunca mais se esquecesse do que Deus fizera por eles. E nós também devemos levantar essas pedras, né, de gratidão no nosso coração. E por isso que na quinta-feira da Ação de Graças, e vamos fazer isso no final do ano, nós vamos contar as bênçãos do Senhor. É importante marcar, deixar uma agenda mesmo, de datas e de momentos que marcaram a sua vida, como gratidão a Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo emprego que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor Deus, pela promoção que eu recebi. Obrigado, Senhor Deus, por essa pessoa que chegou na minha vida trazendo alento, alegria. Obrigado por isso. Então, escrever essas coisas e que haja um momento de memorial. E a oração de gratidão faz isso. Um outro aspecto importante ainda, parte prática para nós, é que devemos criar um hábito de oração. Como Daniel, que tinha horários definidos. E cada um de nós vai ter o seu horário definido. Alguns é pela manhã, outros é à noite, outros é nos momentos devocionais, quando se retiram para ler a Bíblia e fazer isso. Mas de definir um tempo e um espaço para oração. E também vigiar a nossa própria alma. Identificar o momento que seria o crítico do seu dia. Há momentos no nosso dia que é crítico, aquele momento específico, ou que estamos irritados, ou estamos a ser tentados. A capacidade de verificar esses momentos e orar intensamente, clamar pela ajuda do Senhor. E também agradecer antes do resultado. É mais fácil celebrar depois da vitória. E cantar louvores, adorar a Deus e regozijar-se no Senhor antes de receber a bênção do Senhor, ou de algo que estamos precisando muito, é difícil. E nós vemos na Bíblia Sagrada que a gratidão consiste exatamente nisso, de agradecermos a Deus, mesmo com algumas coisas pendentes na nossa vida, que precisam ser resolvidas. É como Josafá, que convocou um coral para cantar e louvar, enquanto um exército inimigo vinha para destruir a terra de Israel. Isto é, o reino de Judá, o reino do sul. Um ato de fé, louvando a Deus apesar das tribulações e dando graças a Deus. A plenitude na comunicação também não é só com Deus, mas com o mundo. E aqui tem um aspecto de oportunidades e clareza, que está nos versículos 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo aqui, ele revela aqui o coração de um homem cheio de Cristo. Ele revela isso. Ele está preso, ele está algemado, não é? Mas ele não pede pela sua libertação. Qual seria a oração do irmão preso? Ó, Senhor, me tira daqui. Ele não fez isso. Ele pede que a igreja ore por portas abertas para a palavra. Ele pede oração por oportunidades e por clareza. Por oportunidade de pregar e clareza, uma porta aberta. Então, o coração cheio de Cristo, da plenitude de Cristo, ele deseja que Cristo seja conhecido. Ele deseja não apenas que a vida se torne mais confortável, se torne mais fácil, mas que outras pessoas também recebam a fé e a salvação e sejam libertas por Jesus. Portas abertas aqui para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo sabia que não é esperteza humana, não é uma questão de estratégia humana. É que Deus abre as portas da evangelização, não é porque o indivíduo tem uma boa estratégia, mas é por Deus. Ele usou essa mesma expressão na 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 9, e também 2 Coríntios 2:12, quando ele fala de uma porta que se me abriu, ele está vendo que foi Deus que abriu esta porta para pregar o evangelho. Então, as portas espirituais, elas são abertas no céu primeiro. É Deus quem faz isso. Ele abre o coração das pessoas e abre portas e concede oportunidades para a evangelização. E há um conhecido missionário, Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele relatou que numa estação missionária,
um certo missionário estava tendo um desempenho extraordinário na evangelização. Um lugar muito difícil, solo duro, e outrora vários missionários que passaram por lá não tiveram grandes resultados. E um obreiro desconhecido, ele tinha um ministério inexplicavelmente frutífero naquele território. E mais tarde soube-se que, longe dali, um irmão orava diariamente, intensamente, especificamente, por aquele missionário e por aquela vila. Então, ele concluiu que Deus ouviu a oração daquele crente, alinhado com o desejo de ver o evangelho chegando naquela localidade, que Deus respondeu a oração e, portanto, abriu aquela porta. Antes, dele chegar ali, tinha alguém já orando para que Deus fizesse aquela obra. É na oração que Deus abre as portas. Portas que nenhuma estratégia humana consegue abrir, Deus consegue abrir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Deus fecha, ninguém abre. E Deus pode abrir portas. Deus pode abrir a porta da evangelização, de tal modo que a nossa nação possa experimentar uma mudança profunda, vidas se rendendo a Jesus de um modo extraordinário. Não porque pessoas que são de Cristo chegaram, mas porque Cristo chegou e salvou este povo e salvou muitas pessoas. Nós cremos nisso e devemos plantar, devemos orar, porque só Deus pode dar o crescimento. Então, nunca atribua a um homem o resultado da sua obra. Pode ser que eu esteja a colher o trabalho de outros. Eu esteja a colher os frutos, a viver na dinâmica desses frutos de um trabalho duro de outras pessoas antes, que não tiveram resultados. Portanto, nem sempre o missionário que está agora a trabalhar é o que vai colher os frutos. Mas Paulo pediu, ora por mim, para que no abrir da minha boca a palavra chegue, a palavra toque nos corações e nas vidas. E ele fala do mistério de Cristo. O que é aqui o mistério de Cristo, que ele vai dizer aqui no versículo 3, não é? A fim de falarmos do mistério de Cristo. O mistério de Cristo, com certeza, é a revelação plena do plano de Deus, que antes estava oculto e que agora é manifestado em Jesus. E aqui, no contexto de Colossenses, se vermos o capítulo 1, os versículos 26 e 27, ele vai dizer assim, Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O mistério de Cristo revelado às nações. Era uma coisa não clara, não muito clara no Velho Testamento. O tabernáculo de Davi é estendido agora e vai também atingir gentios, incluídos nesse povo. Era então a mensagem universal que Paulo estava a falar aqui, o mistério de Cristo. E foi essa mensagem universal que levou ele às algemas. Porque como judeu na sinagoga, ele podia pregar à vontade, porque não era uma religião proibida. O Império Romano autorizou o judaísmo a funcionar legalmente em toda parte. Mas ao ser identificado como algo distinto do judaísmo, como um cristão, a partir de agora, uma religião ilegal, este homem é preso. Então, não porque está fazendo o seu trabalho no contexto do judaísmo, mas agora por ser um cristão, a pregar o evangelho e dizer que Jesus é o Messias. Mas as correntes de Paulo não prenderam a palavra, prenderam Paulo, mas a palavra continuou solta. Portanto, ele tinha liberdade interior para escrever, escreveu aqui, e eu estou pregando aqui nesta manhã. Note que a palavra de Deus não pode ser presa. Ela continua livre. É este Cristo que Paulo deseja anunciar sem impedimento espiritual. O Cristo Salvador, o Senhor. Ele pede também algo interessante, que é clareza. É muito importante isso, porque para que eu o manifeste como devo. Então é possível eu estar a pregar o evangelho, mas de uma maneira tão esquisita que ninguém entendeu foi nada. Ele falou tanta coisa bonita, olha, eu não percebi nada, mas é lindo essa mensagem, né? Não basta ter oportunidades, esse é o ponto aqui. É preciso comunicar com clareza. Alguns pregadores, é importante entender, eles escondem
como dizia o Sproul, eles escondem o pouco conteúdo atrás de muitas palavras. E R.C. Sproul, ele vai dizer assim: se não consegues explicar a doutrina a uma criança, de um modo que ela possa compreender, é porque provavelmente você também não compreende bem a doutrina. E C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte, ele afirmou que quando uma ideia é clara na mente, é clara, cristalina na mente, ela se torna clara na linguagem. Quando aquilo que eu estou a falar é complexo demais, é porque não está muito claro na minha mente. Eu preciso de buscar termos mais técnicos para me auxiliar na partilha. Mas quando eu compreendo bem a ideia, eu posso torná-la dinâmica ao ponto de fazer chegar no coração de todos, né? Até mesmo de uma criança. Spurgeon, por exemplo, Charles Spurgeon, ele foi acusado de usar muito humor na pregação dele. Demasiado humor ele usa na pregação. Uma irmã estava muito chateada. Então ele respondeu para ela: minha senhora, se soubesse o que eu não digo, ficaria admirada. O humor dele não era aqui leviandade, mas era sal, que tornava a mensagem acessível, viva, humana. Ao invés de declarar aquilo explicitamente e ferir todo mundo, ele colocou um pouco, uma pitada de humor na sua pregação e fez chegar o princípio na mesma, mas sem abertamente cortar e expor as pessoas da sua comunidade. Então, a plenitude na comunicação com o mundo é isto: portas abertas por Deus para pregar o evangelho e palavras claras para atravessar a porta. Então, Deus abre a porta e eu tenho que atravessar a porta. Então, Deus abriu a porta para pregar o evangelho. Pregue de um modo claro, atravesse a porta, faça chegar a mensagem. Então, de forma prática, como é que nós poderíamos aplicar isso que Paulo está a ensinar aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Ore pelos pregadores, ele pediu oração por ele, ore pelos pregadores para que tenham clareza e ousadia. Pedir mesmo, Deus, que o pregador desta tarde, dessa manhã, que ele seja claro e que ele seja corajoso de dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Aproveite também as pequenas oportunidades. Uma conversa pode ser uma porta que Deus está abrindo. Então, eu estou tomando um café com um amigo e ele partilha um vazio existencial, uma angústia muito profunda. E eu, naquele momento, eu percebo, só Cristo pode resolver isso, e ele não está a perceber. E ali Deus abriu uma porta, e eu, de uma forma muito sábia, a irmã tal, comunico o evangelho com simplicidade, com clareza, sem forçar ninguém, aproveitando as oportunidades. A minha preocupação, às vezes, é que nós temos alguns irmãos que são inconvenientes. Todo momento é oportunidade para pregar. Ele prega o tempo inteiro, então as pessoas se afastam dele. Eu não sei se já aconteceu isso no seu ambiente familiar, alguma pessoa que se converteu e, de repente, não consegue conectar-se com mais ninguém, porque ninguém quer saber dele. Toda hora é só prega, e se arrependa, o inferno para aqui, o tempo inteiro. E devemos pregar a tempo e a fora de tempo, mas devemos ter prudência. Precisamos orar também, precisamos aproveitar as oportunidades. A pessoa vai dar abertura, vai ter um momento adequado. Se eu não tiver sabedoria prática no dia a dia, eu vou espantar as pessoas, eu não vou atravessar a porta que Deus abriu. Então, ore para Deus dar oportunidade e use com inteligência, sabedoria. Então, a fé cristã não exige que o irmão jogue fora o seu cérebro. Não exige. Não há nenhuma indicação no Novo Testamento dizendo, olha, abandone o cérebro, abandone a inteligência, não, abandone a sabedoria. Não é preciso. Podemos usar estratégia e sabedoria, mas sabendo que é Deus que abre a porta. Versículos 5 e 6, a plenitude da comunicação no dia a dia. Note aqui nos versículos 5 e 6 o que Paulo vai escrever para aquela igreja. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, depois da oração, no versículo 2, da missão global, nos versículos 3 e 4, ele traz a plenitude de Cristo para o dia a dia. Então, a igreja deve viver de forma sábia e falar de uma forma graciosa. O evangelho, ele não vive só da casa de oração, ou seja, do culto, do dia a dia,
nas instalações da igreja com os irmãos, mas também nas ruas, também à mesa, no jantar, no pequeno almoço, no emprego, a conduzir, no trânsito, nos relacionamentos. O evangelho é vivido não só aqui. Eu sei que alguns entendem assim, quer dizer, nós estamos agora num ambiente sagrado. Aí, quando eu estou a entrar pelas portas aqui do Salão do Culto, já visto a capa, né? Olá, irmão, tudo bem? Né? Temos que fazer com os olhinhos assim, puxados. Né? E aí, no dia a dia? No dia a dia é igual aos outros, não tem essa não. Tá para você ver? Mas aqui transforma-se. Aí parece que o cristianismo é um teatro, é uma representação. Você, eu sou o ator principal, e você? Não, eu sou o coadjuvante. Não existe. Quer dizer, no culto, todo mundo parece santo, mas e fora... Eu estou a falar isso, irmãos, porque há pessoas que escandalizam muito o evangelho, mas aqui cantam uma coisa linda e oram, misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Tem que haver, sermos íntegros, coerência, não é? E às vezes falta, isso é uma coisa muito triste. O evangelho também, ele afeta a nossa vida, ela produz impacto nas ruas, nos nossos convívios. Note aqui a sabedoria diante dos de fora, que está no versículo 5, né? Quem são os de fora? Os não crentes. Olha, nós temos um texto conhecido, quero me recordar aqui a referência, 1 Coríntios 5,12. Quando Paulo fala dos que estão dentro, dos que estão fora. E aqui ele fala os que estão dentro, os que estão fora. Há uma distinção entre os que estão dentro e os que estão fora. Ele está falando da membresia da igreja, do povo de Cristo. Então, para eles, muitas vezes, para os de fora, a primeira Bíblia que eles vão ler, não é a nossa vida. Eles não tiveram tempo para ler a Bíblia, aliás, não tem preocupação com isso, interesse nenhum. Mas se você está a dizer que é uma coisa boa e você está a fazer isso, eu ainda não percebi, mas talvez um dia faça algum efeito aí. É muito triste quando nós professamos a fé e não vivemos de acordo e prejudicamos até a imagem e traímos a mensagem que pregamos. Então a nossa conduta pode aproximar as pessoas de Cristo ou afastar as pessoas de Cristo. Cada um de nós aqui é responsável na comunicação da plenitude de Cristo, se estamos a afastar as pessoas ou se estamos a aproximá-las de Cristo. Sabedoria em Colossenses significa também viver em Cristo, enraizado nele, não é? Alinhado com a mente dele, cheio da palavra dele, que a palavra de Cristo habita em vós, como ele fala. Estar nele, habitando a palavra dele no meu coração, é sabedoria para dirigir, para reagir, para discernir, para amar. Olha, eu não consigo impedir as pessoas de fazerem o mal contra mim. Eu não consigo. Eu não posso impedi-las de fazer. Mas eu posso determinar como eu vou reagir. Como que eu vou reagir com o mal que me fizeram? Eu não posso impedi-las de fazer o mal. Se eu pudesse, eu tentaria, eu bloqueava aquilo, mas não consigo. Mas como é que eu vou reagir àquilo? Eu posso decidir a maneira como vou reagir. E como cristão, eu preciso de pensar como Cristo faria e o que ele espera de mim, porque em última instância, a minha preocupação é com Cristo. Se eu estou bem com ele, com Deus, certamente eu estarei bem e estarei fazendo o melhor. E a seguir, Paulo diz, aproveitar as oportunidades. Então, a expressão aqui, eu acho que na sua tradução está remir o tempo, né? Remir o tempo, ou comprar a ocasião, o que seria uma tradução literal. Compre a ocasião, aproveite a oportunidade. São aqueles momentos pequenos, parecem banais, mas que podem mudar eternidades, efetivamente. Por exemplo, uma conversa inesperada, ou uma pergunta honesta, alguém faz uma pergunta honesta, um olhar triste, uma porta aparentemente pequena, mas ali uma brecha para que eu possa entrar com o Evangelho. Então, a plenitude de Cristo nos auxilia a ver essas oportunidades e ver oportunidades não como rotina, mas como ações de Deus que, na sua providência, administra o nosso dia a dia. A palavra também seja cheia de graça e temperada com sal. Aqui é uma advertência para todos nós. Estamos diante de uma exortação clara. A vossa palavra seja sempre agradável, não de vez em quando, mas sempre, temperada com sal.
Aqui está o padrão da comunicação de Deus, da comunicação cristã, dos crentes. Graça e sal. O que significa graça aqui? Bondade, cortesia, verdades ditas com amor, o tom que edifica, um espírito que acolhe. Note que a boca revela o coração. E se estamos cheios da plenitude de Cristo, isso vai transbordar com graça. É por isso que eu não julgo quem não consegue controlar a boca com ofensas. Eu não julgo. A pessoa é isso. Eu não posso mudar ela. Só Deus pode fazer o milagre. Só Deus pode transformar o coração. O coração da pessoa é assim. Por isso que ela está fazendo isso. Então, Deus que pode mudar o coração. E devemos orar para que Deus faça essa obra em nós. Mas tem que ser temperada com sal. Então, note aqui, o sal dá sabor, o sal preserva. E Paulo diz que a nossa comunicação ela deve ser viva, ela deve ser penetrante, ela deve ser autêntica. Ela não deve ser insossa e nem agressiva. Não deve ser sem sal, mas nem agressiva. Temos que falar com clareza, como Jesus fazia. Com equilíbrio, firmeza, mas de maneira acolhedora. Nós temos aqui o exemplo de Jesus, perfeito, não é? Como ele falou com a mulher adúltera, por exemplo. Eu não te condeno. O que significa isso? Eu não te condeno. A mulher adúltera. Eu não te condeno. Graça. Mas também ele vai dizer, vai e não peques mais. Sal. Está a ver aqui? Ele está a exercer graça, mas está a deliberar uma ordem moral. Aqui tem sal também. Então ele mostra graça e depois corrige. Geralmente nós queremos bater bastante para depois mostrar graça, mas Jesus ele mostrou abertura para perdão. Só que tem padrões, tem princípios. Então a igreja não pode abrir mão da disciplina, mas ela não deve abrir mão da graça também. As duas coisas devem caminhar lado a lado. Para a samaritana, dá-me de beber. Ele vai pedir para uma mulher samaritana água. Como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Ele está pedindo água para uma mulher samaritana e judeu nenhum faria uma coisa dessa. Mas ele mostrou o quê? Graça, abertura, acolhimento. Ninguém te pediria água, mas eu estou te pedindo água. Então isso é graça. E agora nós vemos também o sal. Então, me dá da água, dessa água que ele pode fazer brotar para a vida eterna. Então me dá dessa água porque eu não volte no poço. Ah, tá bem. Chama o teu marido e volta. E vem cá. Ah, mas eu não tenho marido. Ah, disseste muito bem, porque tiveste 5. E o que tem agora não é seu marido. Sal. Tá a ver? Graça e, ao mesmo tempo, correção. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus equilibra as coisas. Não é só graça. Ou graxa, porque alguns é só graxa. Não é só sal. Tá a ver? Esse irmão é muito salgado. Diz... Só sal, graça nenhuma. É o equilíbrio. Então, nós não conseguimos falar como Cristo porque ainda não deixamos a plenitude de Cristo encher o nosso coração e transbordar nos nossos lábios. Porque, evidentemente, vai acontecer isso. Também saber responder conforme a necessidade. Isso é importante. Olha, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, eu sei que a influência política está entrando na igreja também. Felizmente. Eu sei que está. Para um lado ou para o outro. Ou para a direita ou para a esquerda. A influência política está entrando na igreja. E às vezes aquela ideia de igualitarismo, não sei o que, tudo igual, trata todo mundo igual, é tudo igual e tal. Só que Jesus trabalhava de uma maneira mais personalizada. Ou seja, cada pessoa exige uma abordagem distinta. E não é preconceito fazer isso. Cristo tratou Nicodemos de uma forma, ele tratou a samaritana de outra, tratou o jovem rico de outra maneira diferente, não é? Pessoas distintas exigindo dele um tratamento distinto, diferente. O apóstolo Paulo fala de respostas aqui personalizadas para nós. Ou seja, respostas sensíveis à situação da pessoa, sábias, verdadeiras e ajustadas ao momento. Há momentos que eu posso falar mais firme, mais alto. E há outros que eu não preciso usar tanta energia para uma coisa tão simples. Pode só emitir um parecer lúcido. Às vezes é preciso,
Dá assim o grito para advertência, mas não é toda hora. Há pessoas que estão sempre apavoradas, em pânico, e gritam para ali, para aqui. Não é preciso. É a resposta adequada para cada momento e para cada pessoa, de forma personalizada. A mulher samaritana, o jovem rico, ele achava que era muito santo. Então Jesus confrontou de uma maneira. Já outras pessoas quebradas, ele confrontou também, mas de outra maneira. Quando era um fariseu, que conhecia mais a Bíblia, ele apertou um bocadinho mais. Quando era uma outra pessoa ignorante, ele fez de outra maneira. A mulher cananeia, por exemplo. Não é que ele faz acessão de pessoas, é porque cada pessoa precisa de um atendimento específico, claro. E nós também estamos lidando com pessoas diferentes. Estamos numa igreja, numa comunidade, nós temos um grupo de pessoas, temos mais velhos, mais jovens, há pessoas doentes, há pessoas não esclarecidas sobre algumas coisas, e é preciso educar, é preciso ensinar primeiro, antes de sair dando sentenças definitivas. O Senhor Jesus ensinou esse princípio na sua prática, e Paulo está aqui a ensinar que o Senhor me dê sabedoria para responder a cada necessidade de forma apropriada. Concluindo, lemos na Bíblia que Deus falou infalivelmente pelos profetas e nos últimos tempos através de seu Filho, a palavra eterna feita carne. E se Cristo é a plenitude de Deus, e Ele é, isto é, a plenitude da comunicação de Deus, em Cristo temos a comunicação perfeita de quem Deus é. A igreja de Cristo é chamada a ser plenitude de Cristo em comunicação. E estamos em Cristo, devemos comunicar Ele também na sua plenitude aos outros. Como escreveu João Calvino, em um de seus comentários, ele escreveu o seguinte: quando Deus nos enche, é para transbordarmos. Ele te enche para transbordar. Esse é o objetivo. Então, a plenitude de Cristo, ela manifesta-se de forma visível na forma como oramos, na forma como vivemos e na forma como falamos. Eu, nesta manhã, falei o seguinte: alguns crentes aqui, membros da igreja, eu nunca vi esses irmãos em oração. Eu nunca vi uma oração deles ainda. É importante nós orarmos, porque como a pessoa ora, revela muito o que está acontecendo ali naquela vida espiritual. Por isso que a reunião de oração é importante. Participe. Olha, temos que talvez remir o nosso tempo para todo mundo orar um pouquinho. Todo mundo tem uma participação na reunião de oração. E, de certo modo, somos edificados, oramos uns pelos outros, e ali revela muito o que vai dentro, no coração. E como nós vivemos também revela muito. E como nós falamos revela muito também. A presença de Cristo no crente em Jesus, no crente nele, transforma a maneira como ele se relaciona com Deus e com as pessoas. Então ele não ligava para as coisas de Deus, agora ele está preocupado com Deus, pede perdão a Deus, e como ele vive, convive, trata as pessoas também. Então o crente em Cristo, se ele está em Cristo, se alguém está em Cristo, não é? A plenitude de Cristo, se a pessoa é crente, ela habita no crente, efetivamente. Se o irmão é crente, a plenitude de Cristo habita em ti, é o que ensina a Bíblia. Então, nós devemos deixar que isso manifeste, isso atinja a nossa vida de oração, nossa vida de testemunho, nossas palavras. Então, um coração cheio de Cristo não consegue ficar calado. Vai partilhar isso com outras pessoas também. E quem ainda não segue Jesus, quem ainda não é crente em Jesus, quem ainda não se converteu a Cristo, Deus hoje abre diante dessa pessoa uma porta. Atravessa essa porta pela fé, receba a Cristo como seu Senhor e Salvador, a vida nova que só Ele pode dar. Só Jesus pode salvar.